Então, oi pessoal, a gente vai ver hoje simetria. Então, a primeira imagem que a gente tem é a calçada de São Paulo. E a gente vai pegar esse desenho aqui dessa calçada para servir como modelo, tá? Ou módulo. Então, a gente vai colocar isso aqui no plano cartesiano. A gente vai pegar esse desenho em verde e vai colocando um do lado do outro, ou em cima ou para baixo. E aí vai ficando assim, ó. Assim, até ficar cheio que nem a calçada. Quando a gente faz isso, de colocar um do lado do outro ou em cima, só que sem ser sobreposto, sem ficar em cima do outro desenho, isso aqui se chama de simetria de translação. Então, a definição ali, simetria de translação, a translação é um movimento ou uma transformação geométrica que faz o uso do deslocamento de um objeto ou de uma figura em determinado sentido e direção, sem sobreposição e sem que a forma e o tamanho sejam alterados. Então, aqui, ó, nenhuma forma foi alterada, ele só foi sendo deslocado. Outro exemplo é aqueles papel de parede. Então, tem um papel de parede aí, em que ele é transladado, ele é deslocado. Aí forma um padrão. Aqui também tem, aqui também tem outro papel de parede. Um outro desenho que é muito interessante de vocês perceberem o que é translação é esse aqui, que é a obra Ariago. Então aqui em cima começa com pato, ganso talvez cisne, não sei. E aí ele vai transladando. E aí aqui no meio, entre essa ave aqui, já vai formando o formato de um peixe, ó. E aí no fim, ele vai ficando que nem um peixe, até o final aqui. Eu acho muito legal isso. E se tu for ver aqui no meio dos peixes aqui, ele fica também uma forma assim dessa ave. Então lembrem que translação é o deslocamento da figura ou forma. Outro exemplo de simetria, tá? Então aqui a gente tem um padrão, esse desenho padrão, e aqui vai ter o módulo. A gente pegou o formato aqui que a gente quer. Esse módulo é uma figura que a gente vai pegar como referência. Então, se for ver esse desenho aqui, ele tem um desenho aqui, ó. Aqui tem outro, ó. E aqui, esse lado aqui tem outro, e esse lado aqui tem outro. Então, tem 4 dessas mesmas formas. Só que o que acontece? Eles só estão girando. Então, esse aqui girou. Vocês lembram dos graus? Quando a gente gira 90 graus, ele meio que cai assim. Então, aqui ele girou 90 graus no sentido horário. Depois desse, ele girou de novo 90 graus no sentido horário. E daqui para cá também, e daqui para cá também. No caso aqui, ele está numa rotação de 90 graus cada hora. Então, esse tipo de simetria é a simetria de rotação. O que quer dizer? A rotação é uma transformação geométrica que faz o uso de giros, segundo um ângulo, de um objeto em torno de um ponto fixo, centro de rotação, sem sobreposição e sem que a forma e o tamanho sejam alterados. Então, aqui nesse desenho, o centro seria aqui no meio, né? E aí sim ele está girando no sentido horário. Esse aqui, para cá, é o sentido horário. E, nesse sentido para cá, é anti-horário, porque ele está indo ao contrário do horário, no caso. Então, esse a gente vai usar bastante nessa parte, tá? E aqui, ó, nunca é, e se a gente for ver, realmente não deforma, nem altera o tamanho, tá? Das figuras, e também não fica uma em cima da outra. Então, aqui tem um outro desenho, ó. Tipo aquelas bandeirinhas de festa junina. E aqui ele foi girando. Aqui ele girou 90 graus anti-horário. Aqui de novo anti-horário. E aqui anti-horário. E foi girando no sentido anti-horário. Sempre 90 graus.
Outro tipo que a gente pode ver de simetria no nosso dia a dia são esses moinhos de vento aqui, que são as energia como que é? Eólica, energia eólica. Então, isso aqui também funciona como uma rotação, que a gente pode ver também. Quando tem aqueles nados sincronizados, a gente pode ver também a rotação em rodas gigantes e assim vai. Vamos ver outro exemplo de simetria. Essa aqui é uma ponte lá de São Paulo também. E aqui tem um desenho mais ou menos dele, tá? Vendo ele de frente assim. Então, aqui a gente tem o desenho e aqui tem um eixo de simetria. Esse eixo de simetria quer dizer que esse lado aqui está sendo refletido por esse, ou esse está sendo refletido por esse. Ou seja, se a gente dobrasse essa figura, se a gente tivesse ela impressa, né, e dobrasse essa figura bem ali onde tem o eixo de simetria, elas iam ficar sobrepostas e iguais esse lado aqui. Então é como se fosse um reflexo. E é essa que é a simetria desse desenho, a simetria de reflexo. Então, essa linha que divide a estrutura em duas partes iguais e posições opostas, que, se pudessem ser sobrepostas, coincidiriam, ou seja, elas iam ficar iguais, assim. Dizemos, então, que a estrutura simétrica em relação a essa linha, a qual é denominada de eixo de simetria. Então, elas são simétricas em relação ao eixo. Então, uma observação. A simetria obtida em relação a um eixo é chamada de simetria axial. Então, aqui, o que é simetria de reflexão, né? É uma transformação geométrica que conserva a forma e o tamanho das figuras. A posição da figura transformada é oposta à da figura original. Mais alguns exemplos de simetria, tá? Então, aqui tem uma borboleta. Se a gente for colocar uma linha assim para dividir ela no meio, a gente vai ver que elas são iguais, né? Elas são refletidas, essas duas partes. Se a gente for ver essa figura aqui, se a gente traçar uma linha, elas não vão, as figuras, os dois lados opostos não vão ser iguais, né? Não vão ser simétricos. Então, isso aqui não dá. Se a gente for fazer uma linha aqui no cachorro, eles também não iam ser simétricos. Nem aqui no violão. Aqui no sofá, a gente até pode fazer a linha, porque esses dois lados aqui vão ficar iguais, vão ficar simétricos. E o óculos também vai ficar simétrico aqui. Outro exemplo de simetria de reflexão, a gente pode ver as mandalas. Se a gente fizesse vários eixos aqui, elas iam ser todas simétricas. Aqui tem vários eixos. E um clássico de simetria de reflexão é o próprio espelho, que ele reflete. Ele pode ver, ó, esse bebê aqui está na frente do espelho com a mão direita erguida. E se a gente for ver, analisar a imagem refletida no espelho, é a mão esquerda que está levantada. Então, vamos para alguns exercícios. Então, número 1. O nado sincronizado é uma modalidade olímpica disputada somente por mulheres. Duetos ou equipes realizam apresentações nas quais as atletas são livres para criar os movimentos de uma coreografia. Sabendo que uma equipe possui 6 nadadoras, para que uma nadadora assuma exatamente a posição da outra e um giro nessa formação, ele deverá ser de quantos graus? Então, só lembrando, um giro tem quantos graus? Vocês lembram? Um giro aqui é 360 graus. Só vou fazer aqui os exemplos para vocês lembrarem, tá? O 90 graus, ele é representado pelo aquele quadradinho e a bolinha no meio. E aí tem aquele ângulo de meia volta, que é 180 graus. Então, ele quer saber qual que é o giro que uma nadadora tem que fazer para chegar no local da outra nadadora. Então, tem quantas nadadoras mesmo? 6, né? Então, a gente vai ter que dividir esses 360, que é um giro completo, por 6. E aí vai dar o grau ali em que cada uma tem que girar para chegar no outro lugar da outra. Então, quantas vezes o 6 cabe no 36? 6 vezes. Então, dá 0 e 0, baixa 0 aqui. Dá 0, 0 e 0. Esse giro deverá ser de 60 graus, para uma nadadora chegar na posição de outra nadadora. Próximo exemplo, número 2. No plano cartesiano a seguir, foi desenhado um triângulo ABC. Com base nele, determine os triângulos.
Então, tem o triângulo ali ABC. Só vamos fazer uma coisinha antes. Vamos colocar o par ordenado de cada vértice aqui do triângulo. Então, o ponto A, para a gente lembrar. O ponto A está aqui no eixo do Y. Então, ele não foi deslocado nem para a direita nem para a esquerda. Então, o X aqui dele é 0. E o Y está aqui no 3. Então, o Y é 3. No ponto B. O ponto B está aqui no eixo do X, no 1. Então, ele foi deslocado uma unidade para a direita. Então, o X aqui é 1. Mas ele não foi nem para cima nem para baixo. Então, o Y, nesse caso, é 0. No ponto C. Ao ponto C, tem o X igual a 2 e o Y igual a 2 também. Então, letra A. Então, o triângulo D e F, transladado 4 unidades à direita. Então, a gente vai transladar esses pontos 4 unidades para a direita. Então, aqui o ponto B, eu vou transladar 4 unidades. Então, 1, 2, 3, 4. Ele vai parar aqui no 5. O ponto A, eu também vou transladar 4 unidades à direita. Então, quando é direita, a gente só vai mudar o X, tá? Então, 1, 2, 3, 4. E o ponto C, a gente também vai transladar 4 unidades à direita. Então, 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui é um novo triângulo. Vocês usem régua, tá? Aqui não é ruim, não tem como usar régua, mas ficou mais ou menos. Então, aqui, a gente tem que usar a ordem alfabética. Então, se aqui é a letra A, tem que ser a letra D aqui, a letra E aqui e a letra F aqui. Letra B. G, H, I, transladado 3 unidades acima. Então, ponto A, né? Tá aqui no 3, e a gente vai mudar ele 3 unidades para cima. Então, 1, 2, 3. Então, vai ficar aqui o ponto G, tá? O B vai ser transladado 3 pontos para cima também. Então, 1, 2, 3. Então, vai vir aqui, e esse aqui vai ser o H. Então, a partir do C, também vai ser transladado 3 unidades para cima. Então, 1, 2, 3. Então, aqui vai ser a letra I. E aqui a gente tem um novo triângulo. Letra C. JKL transladado 8 unidades à direita. Então, a partir aqui do A, a gente vai transladar 8 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui vai ser a letra J. Letra B. 8 unidades à direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui vai ser a letra K. E o C, 8 unidades à direita também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a letra L vai estar aqui. E aqui a gente tem um novo triângulo. Olha, faço bem bonitinho aí, tá? Com régua. Então, aqui são os triângulos que foram transladados, que foram deslocados a partir de alguma direção. Que nem acima, ou à direita, ou se tivesse à esquerda também poderia ser. Se a gente for ver os pontos de cada triângulo aí, vamos ver os pontos do triângulo D, E e F. O ponto D, o X é 4 e o Y é 3. Então, 4 e 3. O ponto E tá sobre o eixo do X, no 5. Ele não foi nem para cima nem para baixo, então o Y é 0. Letra F. A letra F tem como X o 6 e o Y 2. Então, letra F é 6 e 2. Que a gente pode analisar a partir lá desse triângulo, que é o modelo nosso, a partir do triângulo ABC. Ó, o A era pra gente transladar 4 unidades à direita, né? Então, vai mudar sempre o X. Então, a gente tá somando 4 para X. Então, a gente somou aqui no 0, 4, que ficou 4, ó, para D.
A gente somou mais 4 unidades aqui no 1 e ficou 5 aqui no E. No C, a gente somou 4 aqui para x e aqui na F ficou 6. Ou seja, aqui a gente ficou somando 4 em relação aos pontos do triângulo ABC. Se a gente fosse para o GHI, também ia aparecer isso aí, que a gente estava somando 3 para y daí. Próxima questão, número 3. A High Roller é uma das maiores rodas gigantes do mundo. Ela fica em Las Vegas, tem 28 cabines e leva 30 minutos para dar um giro completo. Lembra o que é o giro completo? 360 graus. Então, ali, ó, letra A. Em quanto tempo a High Roller executa um giro de 60 graus? A gente vai pegar o giro completo, que é 360 graus, e dividir por 30, para saber quantos graus, né, ele faz em 1 minuto. Então, quantas vezes o 30 cabe no 360? Isso aqui vai caber uma vez, que dá 30, sobra 6, baixa o 0. Quantas vezes o 30 cabe no 60? 2 vezes. Para girar 12 graus, ele vai levar 1 minuto. Ele quer saber quanto vai girar 60 graus, né? Quanto tempo ele vai demorar para fazer 60 graus. O que a gente pode fazer? A gente pode dividir também os 60 graus por 12. Quantas vezes o 12 cabe no 60? Aqui ele vai caber 5 vezes, que dá 60. Então, para fazer um giro de 60 graus, ele vai demorar 5 minutos. Então, essa aqui é a resposta. Letra B. Quanto tempo aproximadamente uma cabine leva para ocupar o lugar da outra? Para resolver essa, o que a gente pode fazer? A gente sabe que demora 30 minutos para dar o giro completo. E o giro completo ali, né, o tamanho da roda, tem 28 cabines. Então, a gente vai fazer a divisão de 30 minutos por 28. Então, aqui, a gente tem quantas vezes o 28 cabe no 30? Uma vez. E vai sobrar 2. Aí, a gente tem que colocar o 0 aqui, vai dar vírgula. E 20 é menor que 28 ainda, né? Então, a gente cabe só 0 vezes aqui. E agora a gente coloca outro 0. Quantas vezes o 28 cabe no 200? Dá 7, que dá 194. Vai sobrar 6. E aí, vai ir por diante, tá? Não precisa terminar. Mas aqui a gente já sabe mais ou menos quanto que vai dar de tempo. Deu um inteiro aqui, né? Então, para uma cabine ocupar o lugar da outra, vai demorar 1 minuto. Então, leva 1 minuto para uma cabine ocupar o lugar da outra. Próxima questão. Questão número 4. Então, ali, siga as instruções abaixo e responda as questões. Letra A. Marque o ponto A' simétrico de A. Então, tem o eixo ali de simetria já, né? E o ponto A. Quando a gente for fazer isso, de marcar um ponto ou uma reta, alguma coisa, e que tem um eixo de simetria, a gente sempre tem que ver a distância que está esse ponto para a gente saber a distância que a gente tem que colocar do outro lado. Então, aqui, a distância que está esse eixo de simetria até o ponto dá 1, 2 unidades. Então, também tem que colocar 2 unidades para a direita. Então, a partir daqui do eixo de simetria, eu vou 2 unidades para a direita. Então, 1, 2, e aqui vai estar o ponto que a gente quer, que é simétrico a A. Então, aqui vai ser a linha. Se a gente fosse dobrar essa folha, eles iam ficar um em cima do outro. Letra B. Trace o segmento A', B' simétrico ao AB. Então, aqui a mesma coisa, ó.
o A distante de 2 unidades do eixo de simetria. Então, vou ter que ficar 2 unidades de distância de simetria pro outro lado também. Então, 1, 2, aqui vai ser o A'. E o ponto B tá 1, 2, 3, 4 unidades de distância. Então, para cá também vou ficar 4 unidades de distância. Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ficar o B'. E o C tem aqui, construa o triângulo A', B', C' simétrico ao triângulo ABC. Então, aqui, o A a gente já sabe que tá 2 unidades, que vai ser A', e o B tá 4 unidades, então vai ser aqui. E o C tá 1 unidade só, então vai ser aqui o C'. Então, a gente vai ligar esses pontos aqui. E vai formar um novo triângulo A', B', C'. Esqueci de fazer aqui no exemplo B, de ligar os pontos, ó. Então, liguem aí. Que é o segmento. E tem algumas observações para a gente ver. O que a gente pode observar aqui, ó? Entre esse segmento aqui, A', B'. Ele tem a mesma distância que o AB, vai ter a mesma distância, né? Se a gente fosse analisar o A' e o C', vai ter a mesma distância que A e o C, também vai ter. E a distância do B' e C' é o mesmo que B e C, também vai ser. Então, esses segmentos, quando é um triângulo simétrico, ele vai ter as mesmas medidas também. Outra observação que a gente pode ver são os ângulos que a gente pode ver aqui. Se vocês fizeram com régua, dá pra ver bem direitinho, tá? Então, os ângulos que tem aqui vão ser iguais aqui, tá? Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse vai ser igual a esse aqui, e esse aqui do ponto A vai ser igual do ponto A'. Outra observação que a gente pode fazer é ver o sentido que está sendo os vértices desse triângulo, tá? Então, a gente vai ver se ele é horário ou anti-horário. Então, aqui, o ABC, ó. ABC, ele está indo nesse sentido aqui. Então, no sentido anti-horário. E o A', B' e C', ó. A', B', C', ó. Tá indo nesse sentido. Então, eles estão indo no sentido horário. Então, sempre quando tem dois objetos que são simétricos, um vai ser anti-horário e o outro vai ser horário. Eu acho que é isso aí, pessoal. Tchau!